Amigo, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga aqui do canal da Didata. Mais uma vez sou eu aqui, o Demar, seu professor preferido, te acompanhando aqui mais uma vez pelos nossos projetos, pelos nossos caminhos aqui de tentar entender melhor a educação, de tentar conhecer mais e mais ferramentas, mais e mais plataformas, mais e mais maneiras de impactar a educação utilizando inteligência artificial, utilizando a tecnologia, procurando aí ser o mais eficiente sempre possível. E eu estou aqui para falar rapidamente, né, dentro do possível, é claro, é, sobre uma ferramenta extremamente utilizada hoje em dia, que são os flashcards. Né? E antes de focar nelas, eu queria te fazer uma pergunta. Você já estudou muito alguma vez e teve a sensação de que você estudava, estudava, estudava e não fixava o conteúdo, e não firmava, e não gravava, e não aprendia de fato? Pois essa, ela é uma perspectiva, ela é uma sensação que, de uma forma geral, estudantes têm ao redor do Brasil, estudantes têm ao redor do mundo. E não à toa, esses estudantes estão procurando maneiras diferentes, maneiras atualizadas, tecnológicas, maneiras eficientes de se gravar o conteúdo. Por quê? Porque você estuda, 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 estuda e não aprende. Você lê ali aquele seu caderno, tudo que você anotou na aula, e quando chega na semana seguinte, você parece que está lendo de novo do zero, não é mesmo? Não sei se você já teve essa sensação, eu já tive essa sensação diversas vezes de pegar um caderno e ler. E a sensação que eu tinha ali era que, cara, não é possível que eu estou saindo do zero de novo, né? E a verdade é que por que isso acontece? O problema é você. Não é que você é burro, não é que você não consegue lembrar de nada, não é que seu cérebro é limitado, não, não. É uma questão científica. Você tem dificuldade de memorizar aquilo que você não relembra ativamente em um período de tempo adequado após a sua primeira exposição ao conteúdo. Então, vamos pensar em um exemplo. Se eu tive hoje uma aula, por exemplo, de anatomia, e eu vou revisar essa aula daqui a uma semana, não é um prazo ideal, é demorado demais, tem uma cratera de tempo entre os dois momentos, e aí quando eu for lá olhar de novo, é como se eu estivesse aprendendo do zero mesmo. Então, além disso, tem um conceito muito relevante na ciência, que é a ideia do lembrete ativo, que é o que? Não é simplesmente você reler, mas é você provocar o seu cérebro a tentar lembrar. E com isso, o seu cérebro vai se exercitando, vai treinando, vai evoluindo, de tal forma que vai chegar um momento ali, né, que ele vai de fato se lembrar, que ele vai de fato gravar aquilo de uma forma estável, não é mesmo? Então, por que eu estou abordando isso aqui com você? Porque os flashcards, eles são uma ferramenta de estudo extremamente eficiente e que veio para preencher esse, esse espaço, esse buraco e resolver esse problema que existe de você não conseguir lembrar as coisas depois de um tempo. Como é que funciona o flashcard? Flashcard, acredito que todo mundo já viu pelo menos um flashcard na vida, né? Você tem ali escrito na frente uma pergunta, no verso uma resposta. Então, se você quer lembrar, por exemplo, da fórmula de Bhaskara, você escreve qual é a fórmula de Bhaskara. Na parte de trás você escreve x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Não sei se você lembra a fórmula de Bhaskara aí, é bom para testar, né? Mas, de uma forma geral, flashcard ele existe justamente para esse tipo de coisa, para você ter um lembrete ativo. Que a ideia da lembrança ativa, do lembrete ativo é justamente essa. É você fazer a pergunta e tentar provocar o seu cérebro a lembrar a resposta. Você se provoca, você se questiona. Você fica, pô, será que eu lembro? Será que eu lembro? Será que eu não? Se eu não lembrar, tem ali no verso a resposta, mas o ideal é que eu lembre logo de cara. Então, o flashcard, ele é uma ferramenta que veio justamente para que esse lembrete ativo ele fosse provocado, o seu cérebro fosse provocado a tentar lembrar, a tentar buscar ali na memória, buscar ali na mente o que você está esquecendo, etc. E aí o que acontece? Com o flashcard, você tem, de uma forma muito clara, provocado o seu cérebro a tentar lembrar das coisas. Entretanto, obviamente, isso não é a simples resolução de um problema, porque se você continuar cometendo os mesmos erros, por exemplo, se você
fizer a mesma coisa que eu falei, de ter uma matéria hoje, só rever essa matéria daqui a uma semana, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, por mais que você tente provocar o seu cérebro a lembrar, de novo ele não vai conseguir lembrar de forma ideal. E nem mesmo se você, por exemplo, se provocar aí na véspera da prova, tentar fazer um monte de leitura de flashcards, decorar uma série de coisas, isso não funciona direito. Por quê? Porque o cérebro ele demanda tempo para consolidar um conteúdo. Eu acho que todos nós aqui já experienciamos pelo menos uma oportunidade em que a gente foi fazer uma prova, achou que tinha decorado tudo na véspera, não tinha estudado direito antes, deixou para estudar na véspera, achou que tinha decorado e não conseguiu fazer uma boa prova. Por quê? Por causa da curva do esquecimento. A gente já falou em outro vídeo, se você quiser, você pode encontrar no nosso canal, está explicado muito claramente por que funciona a repetição espaçada, como ela funciona e como funciona a curva do esquecimento que foi proposta há muitos anos atrás por um neurocientista chamado Ebbinghaus. E e aí a informação ela é perdida muito rapidamente ao longo do tempo. Então não adianta você deixar para revisar na véspera da prova e também não adianta você fazer revisões sem o devido espaçamento. Tem que haver um espaçamento, mas esse espaçamento ele tem que ser ideal. Então, você precisa fazer a revisão espaçada de forma crescente. Então, aprendi ontem, vou revisar hoje, depois de revisar hoje, vou revisar na segunda-feira, depois de revisar na segunda-feira, vou revisar na outra segunda, depois 21 dias, depois 30 dias, e assim você vai crescendo esse espaço para que o seu cérebro vá se acostumando a consolidar aquela informação, a entender que aquela informação é importante e ela deve ser guardada. Eu vou te dar um exemplo muito idiota, mas assim, por exemplo, o caminho que você faz para o seu trabalho, para a sua escola, para o lugar onde você estuda, se não for escola, né, um pré-vestibular, talvez um cursinho preparatório para concurso, enfim, a casa da sua avó, a casa do seu namorado, a casa dos seus pais. Você decora esse caminho por quê? Porque você repete esse caminho de forma espaçada. Às vezes você repete todo dia, às vezes você repete toda semana, às vezes você repete mensalmente. Então, se você tem uma repetição espaçada, você grava aquele caminho. A mesma coisa com conteúdos. Você precisa de ter uma repetição espaçada. Não adianta você achar que você aprendeu uma vez, decorar uma vez, você vai lembrar para sempre. Não é mesmo? Quem nunca aqui já teve que decorar um caminho para ir em um determinado lugar e quando às vezes passa muito tempo, você já não lembra mais como chega, porque você fez uma vez. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu vou sair daqui, na hora que eu for sair hoje à noite, por exemplo, eu vou numa pizzaria. Aí eu pesquiso o caminho dessa pizzaria, decoro, 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 decoro. Às vezes eu até consigo de primeira. Só que daqui a 5 semanas, se eu estiver aqui nessa pizzaria de novo, eu vou ter que olhar o caminho de novo. Não tem como decorar tão rápido assim. Entende? Decorar as coisas, gravar as coisas, consolidar o aprendizado de algo que é importante, de algo que é relevante, demanda tempo, demanda repetição espaçada. Então, a repetição espaçada é muito importante para isso. Né? E qual que é o problema? Né? Você criar e gerenciar um calendário de repetição tão complexo assim, manualmente, anotando calendários aí, às vezes na sua agenda, no seu planner, escrevendo os flashcards em papel, é assim, na prática, possível, né? Você manter com rigor. Então é por isso que a gente precisa da tecnologia e aí que eu quero te apresentar a Didata. A Didata é uma ferramenta poderosa que ela possibilita você criar suas flashcards online. Então, não vou focar necessariamente na repetição espaçada em si, mas eu queria te mostrar como que a gente não precisa mais ficar escrevendo flashcard na mão, ficar escrevendo verso a resposta, para a gente ter que desenvolver o aprendizado, para a gente poder ter aqueles flashcards prontos. Foi isso o tempo em que você precisava pegar o seu caderno, pegar o seu livro e ficar copiando os conceitos que são relevantes com a pergunta na frente e a resposta atrás. Não existe mais necessidade de fazer isso. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai usar ferramentas online que criam flashcards de forma imediata. Você cria na hora que está na palma da sua mão. A Didata, ela é a ferramenta perfeita para que você possa fazer isso. Então, observe aqui, eu estou numa conta de teste, obviamente, né, já que eu estou fazendo aqui com vocês. Tem aqui toda a nossa interface maravilhosa, muito limpa para você a sua sequência de estudo. A minha aqui está me entregando que eu não estudei ontem, enfim. Os cards atrasados para revisar, e aí entra a nossa metodologia de revisão espaçada, de repetição espaçada, que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. E a gente tem o nosso código de data, que é baseado na quantidade de
flashes que você já revisou, da forma como você está lembrando deles, qual que é a probabilidade de você se lembrar de um dos conteúdos que estão nesses flashcards. Se você fosse revisar hoje, a gente tem o nosso foco, Pomodoro, né, aqui você consegue colocar um foco para agora, por exemplo, até com uma musiquinha do YouTube no fundo, para depois a gente parar esse foco e fazer uma pausa curta, uma pausa longa, tomar um café, enfim, fazer o que quiser. E a gente tem também os nossos mapas mentais, que é assunto para outro dia. Agora, o nosso objetivo é vir aqui nos flashcards e criar um novo deck. Se você quiser, você pode gerar com a Data através de inteligência artificial, fazendo aqui os flashcards para consolidar aquilo que a gente aprendeu. Ou então a gente pode fazer no braço também, né? Mas aqui, vamos ser muito sinceros, a gente vai objetivar, o nosso foco vai ser usar a inteligência artificial para gerar os nossos flashcards. Então, como que a gente gera flashcards na Didata usando inteligência artificial de forma imediata? A gente vai ter esses flashcards disponíveis para nós online imediatamente. Então, tem duas formas. Né? Uma delas é a gente simplesmente escrever aqui, através de um prompt, aquilo que a gente quer. E, gente, pleno 2025, ano da tecnologia, a inteligência artificial é extremamente avançada, não custa reforçar que o prompt ele é a alma da resposta que a IA vai te dar. Então, quando você escreve aqui, você está dizendo para a Didata, né, que é a nossa inteligência artificial no caso, o que você quer aprender, o que você quer estudar. Se você simplesmente escreve o assunto de uma forma geral, ela vai te apresentar um panorama geral. Se você especifica qual conteúdo, qual parte você quer dar um zoom maior, você quer dar uma ênfase maior, então nesse momento você tem um pouco mais de assertividade de acordo com o conteúdo que ela vai te gerar. Vai ser um pouco mais, vamos dizer assim, condizente como você pedir. Então, isso tem tudo a ver com a resposta que você recebe. Vou pegar um conteúdo aqui, né, por exemplo, de, sei lá, de história, nazifascismo. Se eu pedir, por exemplo, ó, eu posso fazer gere flashcards de nazifascismo. Claramente não sou um ótimo digitor. Mas observe como, em questão aqui de minutos, muito rapidamente, a nossa inteligência artificial é extremamente eficiente. Ela vai gerar vários cards sobre o nazifascismo, inclusive ela gera tags, né, nazismo, fascismo, totalitarismo, ideologias, século XX. Enfim, ela vai criar aí uma série de flashcards a respeito do nazifascismo, vai criar, clicar aqui no cantinho e para o deck, vai apresentar, né, a quantidade de cards que tem, quantos são novos, quantos estão atrasados, quantos já estão memorizados, enfim, tá no cantinho aqui da tela, né? Tá ruim de visualizar, mas tudo bem. É, e aí o que acontece? Esse é o geralzão, padrãozão. Pedir a IA para gerar, de uma forma geral, flashcards sobre o nazifascismo. Qual que é a alternativa se eu quiser? Se eu tenho um material específico desse assunto, e eu tenho, né, eu venho aqui no deck, e aí eu vou clicar aqui em anexar, e eu vou anexar o arquivo com, né, o material de nazifascismo que eu quero utilizar. Se eu tenho material ali do meu professor, se eu tenho material ali do meu concurso que eu vou fazer, se eu tenho material ali da minha residência focado no assunto que eu quero, aí eu vou utilizar aquele material. Mas, né, como eu vou usar aqui, eu vou pegar o material que tem aqui de nazifascismo, aula de uma amiga minha espetacular, e vou pedir para gerar aqui, baseado nessa aula. Então, a Didata ela também gera flashcards a partir daquele PDF. É mais assertivo. Por que é mais assertivo? Não é que é melhor produto, não. Os dois são ótimos. A diferença é que esse aqui está direcionado ao que a professora que me forneceu a aula está trabalhando. Então, se a sua professora te fornece um PowerPoint, fornece um PDF sobre aquele assunto e você faz flashcards a partir desse PDF, ele é muito mais assertivo, ele é muito mais condizente com aquele PDF. Então, aqui eu já tenho sobre nazifascismo e totalitarismos. Veja que até o título mudou. Por quê? Porque tem uma ênfase em trabalhar o nazifascismo não somente como uma doutrina única, mas também como uma forma de totalitarismo. O estudo é sobre, de uma forma geral, regimes totalitários, entre eles o nazifascismo. Então, se a gente for ver card a card, não é o nosso objetivo aqui no vídeo, mas se a gente for ver card a card, a gente vai ver que ele é gerado de forma diferenciada. Porém, o que eu mostrei para você foi, no intervalo de 2 minutos, 3 minutos, eu gerei 80 flashcards, extremamente confiáveis. Então, o que eu estou
qual a ideia aqui? Mostrar para vocês como a Didata é eficiente nisso. Então, momento aqui de, mais uma vez, bater na tecla. Vem com a gente, aproveita o nosso preço maravilhoso aí de lançamento, clica no primeiro link da descrição, faz a sua inscrição. Se você está interessado em estudar com flashcard, se você gostou dessa metodologia, se você falou, cara, isso faz sentido para mim, vem com quem tem um método cientificamente comprovado de como aplicar isso no seu aprendizado, como isso vai provocar a sua evolução. O nosso algoritmo vai programar as revisões passadas para ser eficiente para você. Ele vai gerar os flashcards da forma como você quer, de acordo com o conteúdo que você lançar. E nós vamos ter um time para te acompanhar individualmente. Então você vai ali buscar, você vai ter o seu score, você vai ter os flashcards que estão atrasados, aqueles que já estão memorizados, o que você precisa rever, o que você não precisa rever. Deixa a Didata tomar conta da sua rotina de estudos, que eu tenho certeza que você vai colher bons frutos no futuro. Se você quer uma aprovação em concurso, se você quer uma aprovação na sua residência, se você quer simplesmente passar de ano na escola ou talvez conquistar uma vaga na faculdade dos seus sonhos através do vestibular, meu amigo, minha amiga, clica no primeiro link da descrição, aproveita o nosso preço de lançamento que está maravilhoso e vem candidata, vem ser feliz, né? A gente tem aí mapas mentais, flashcards, o método Pomodoro integrado, a gente tem uma loja de flashcards, a gente tem loja de mapas mentais, a gente tem a oportunidade também, se você quiser, de adicionar na sua compra mapas mentais já prontos, decks de flashcards já prontos, de milhares de assuntos, tanto relacionados a medicina, quanto a concurso público, quanto a Enem, enfim, uma variedade de assuntos. Vem ser feliz com a Didata, vem garantir a sua aprovação, é o que eu tenho para te recomendar hoje. Né? E através disso, com essa metodologia, você vai consolidar o seu aprendizado, porque aí é fazer a leitura desses flashcards hoje, fazer de novo amanhã, fazer de novo depois, e assim por diante. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido nos seus objetivos, né? Na sua aprovação, ela vai vir a galope, te garanto. Bom, a gente vai ficar por aqui. Ficamos aqui com vocês. Quero agradecer mais uma vez por esse momento. Foi um prazer inenarrável, incompartilhável, indiscutível, imensurável desfrutar aqui desses minutos com você. Eu quero agradecer pela paciência de estar aqui comigo até o final. E mais uma vez eu quero te convidar, se você gosta de tecnologia da educação, se você gosta de inteligência artificial, vem com a gente, se inscreve no canal da Didata, deixa o like nesse vídeo, deixe seu comentário, se você tem alguma dúvida, é, se você tem alguma sugestão, né, de algum tema que você acha que a gente precisa abordar, se você tem algum mapa mental, algum flashcard que você está com dificuldade de criar, se a gente pode te ajudar, vem com a gente, vem ser feliz de data. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com o que você vai encontrar ali. Combinado? Beijo, abraço, tamo junto, falou, até a próxima. Fica com Deus e que Deus te abençoe sempre.